Bom dia, irmãos queridos, nesta sexta-feira, dia 30 de dezembro, festa da Sagrada Família, José Maria Jesus. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. E hoje, festa da Sagrada Família, José, Maria e Jesus, vamos refletir junto no Evangelho de São Mateus, capítulo 2, versículos de 19 a 23. A bênção paterna firma as casas. A maldição da mãe destrói suas bases. Jesus, o Deus encarnado, que escolheu a pobreza para se apresentar aos homens, não quis renunciar a uma família, a um pai e a uma mãe que o amavam intensamente. Por isso que a primeira fotografia do Deus encarnado é uma família envolta de pobreza. Em uma gruta, Jesus foi concebido, e em uma gruta nasceu. Em uma gruta cresceu, a gruta da Sagrada Família, e em uma gruta foi sepultado. A família humana é a continuação da família de Deus, imagem dela, e é depositária da vida que vem de Deus. Como seria bonito hoje escrever uma carta para nossos pais ou filhos naturais e abrir o nosso coração para eles. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito. Ele disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, pois aqueles que procuravam matar o menino já estão mortos. José levantou-se, pegou o menino e sua mãe e entrou na terra de Israel. Mas quando soube que Arquelau reinava na Judeia, no lugar do seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Por isso, depois de receber um aviso em sonho, José retirou-se para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O trecho que hoje nos ajuda a compreender a Sagrada Família é a continuação do que lemos no dia da matança dos inocentes. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e, sem hesitação, com rapidez, com agilidade, partiu logo para o Egito. A primeira coisa que aparece com extrema clareza é a pronta obediência de José. Levanta-te, pega o menino e foge para o Egito. José levantou, pegou o menino e partiu. Depois, levanta-te, pega o menino e volta. José levantou, pegou o menino e foi para a terra de Israel. José não pergunta, ele age sem hesitação, prontamente, sem reclamar. E nesta obediência arrasta Maria. Pegou o menino e a mãe e fugiu. Pegou o menino e a mãe e voltou para a terra de Israel. Nesse caso, é José que arrasta Maria na vontade de Deus. Estamos lendo um trecho importantíssimo para entender o papel e a missão de José, a missão que os homens têm. Deus os fez para a ação, para a fortaleza que enfrenta, projeta, resolve e, assim fazendo, protegem a vida. Além dessas qualidades naturais, José tinha uma profundíssima vida de intimidade com Deus. É claro que ele estava acostumado a fazer a vontade de Deus.
ele é definido homem justo, e bem sabemos que a palavra justo, naquele tempo, significava homem fiel a Deus, correto no seu relacionamento com Deus, verdadeiro, sincero, fiel, obediente à lei, aos mandamentos. José faz o seu papel de vigia, guarda, protetor e pastor da Sagrada Família. Papel de pai amoroso e solícito, homem forte, carpinteiro calejado e musculoso, capaz de salvar o pequeno Salvador. Sem José, Jesus não teria salvado o mundo, não teríamos tido os tesouros da fé. É interessante observar que o anjo não aparece a Maria, mas a José. Por que isso? Por que não explicou a Maria as coisas, mas a José? Se bem refletirmos, entenderemos que tinha coisa que só José podia fazer. José era realmente o chefe da família e numa situação tão difícil precisava de um chefe inteligente, de um guerreiro corajoso, de um homem viril, de ação, de visão. José tinha o dom de tomar frente da Sagrada Família. Isso é um exemplo para todos nós hoje, que vivemos em uma sociedade onde a fortaleza é banida, uma sociedade light, que não gosta de empreendimentos, uma sociedade onde a teoria do gênero não promove os dons específicos do masculino e do feminino. Imagine um pouco se José tivesse pensado: vou dormir mais um pouco, no final da conta é somente um sonho, esta criança está me dando muita dor de cabeça. Eu parti para o Egito, neste horário de madrugada, para onde vou? O que vou fazer? O meu conforto onde fica? Imagine esta viagem pelo deserto. Quem sabe que uma pessoa sem coluna vertebral, sem fortaleza, teria pensado isso hoje? Irmãos, se José tivesse sido um mole, seguramente Jesus teria sucumbido pela espada dos soldados de Herodes. Em José, podemos ver claramente a necessidade da figura masculina, dos dons masculinos, da fortaleza masculina na família e na sociedade, para realizar os planos de Deus. Que Deus permita aos homens serem verdadeiros homens, fortes, corajosos, empreendedores, obedientes a Deus, guerreiros. Se até Nossa Senhora obedeceu a José e aos seus dons, essa meditação se torna luz para todas as famílias e todas as comunidades desse mundo, para entender a complementariedade masculino-feminino. Mas vamos tentar entender o que significou esta viagem repentina e imprevista. Antes de mais nada, não podemos esquecer que ela é a continuação da viagem de Nazaré para Belém, pelo menos 180 quilômetros de uma estrada tortuosa. Agora tudo se torna mais difícil. A viagem inicia na direção de Gaza, precisa sair de Israel, enfrentar os perigos de países estrangeiros, assaltantes nômades. Maria e José devem atravessar a Península Arábica, no norte do deserto do Sinai. A temperatura do deserto à noite chega a 0 graus e durante o dia a 50 graus positivos. A Sagrada Família seguiu por um caminho que nem José conhecia, mas sabia que devia, por cautela, desviar dos caminhos por onde circulavam os judeus, egípcios e romanos. Havia ainda o risco de encontrar ladrões e feras no deserto, até chegarem às terras do Egito, onde se viram salvos. Existe uma tradição milenária que fala desta viagem. Sem dúvida, para alcançar a divisa do Egito, precisava percorrer pelo menos 300 quilômetros em linha reta, mas é claro que não existe rodovia reta naquele tempo, no meio do deserto.
Então, provavelmente terão sido 400 quilômetros. O percurso é pelo menos 3 vezes mais longo do que Nazaré-Belém. É razoável pensar que se tratasse de uns 400 quilômetros, atravessando regiões desérticas, perigos de rios, perigos de assaltantes, perigos de soldados, com uma criança de colo. Quem pode entender a fadiga dessa viagem? A tradição diz que Maria e José atravessaram o Nilo na altura da cidade de Taul-Basta e desceram até o atual Cairo. Contando ida e volta, a tradição fala de 2.000 quilômetros percorridos. Hoje, as autoridades egípcias estão pedindo que esse percurso, chamado Fuga para o Egito, Exílio do Egito, seja patrimônio da Unesco. Bom, mesmo que não seja fácil reconstruir os dados exatos a partir da arqueologia, precisamos entender que foi uma viagem terrível de centenas de quilômetros a pé, atravessando lugares desconhecidos e perigosos, lugares de deserto árido, sem os navegadores de hoje, sem conforto nenhum, dormindo no relento, tomando água da chuva e dos poucos rios que encontravam. Precisaríamos repetir essa experiência para entender o quanto foi duro ser a Sagrada Família. Maria e José renunciaram a tudo, renunciaram aos seus planos, às suas comodidades e foram ao encontro do novo, do imprevisível, do perigoso, fugindo da espada de Herodes. Depois de uma longa e penosa travessia, Maria e José chegam ao seu novo país. Naquele tempo viviam no Egito muitos israelitas que formavam pequenas comunidades dedicadas principalmente ao comércio. Era razoável supor que José tivesse se inserido com a sua família em uma destas comunidades, disposto a refazer mais uma vez a sua vida com o pouco que tinha conseguido levar de Belém. Mas levava consigo o mais importante, o tesouro, Jesus e Maria, e o firme propósito de sustentá-los à custa de todos os sacrifícios do mundo. São José é para nós exemplo de muitas virtudes, de obediência inteligente e rápida, de fé pronta, de esperança, de laboriosidade, mas sobretudo de fortaleza, tanto no meio das grandes dificuldades como nas situações normais pelas quais passa um bom pai de família. Recomeçou a vida como podia, passando dificuldades, aceitando qualquer trabalho, procurando um lar para Maria e Jesus e sustentando-os, como sempre, com o duro trabalho de suas mãos, com uma laboriosidade incansável. A festa de hoje nos mostra quanto sacrifício custam os dons de Deus. É festa sim, mas é fruto de martírio e de entrega. Vamos ler novamente os acontecimentos. Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, pois aqueles que procuravam matar o menino já estão mortos. José levantou-se, pegou o menino e sua mãe e entrou na terra de Israel. Mas quando soube que Arquelau reinava na Judeia, no lugar do seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Por isso, depois de receber um aviso em sonho, José retirou-se para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Vamos agora dedicar um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais estimulam a nossa conversão.
Chegou o momento de escolher o nosso propósito, que nos ajude a vivenciar o amor concreto e prestativo para os nossos irmãos, e assim caminhar na luz do Senhor. Podemos nesse momento refletir mais um pouco em como colocaremos em prática o quanto nos propomos. Sagrada Família, cofre dos tesouros de Deus. Paz e alegria a todos. José e Maria, encarnação da fortaleza da ternura materna de Deus. Paz e alegria a todos. Prece de pai é que meus filhos sejam felizes. Minha prece de mãe é que meus filhos vivam em paz, que eles achem os seus caminhos, Amém e sejam amados, vivam iluminados. Nossa prece de filhos é prece de quem agradece. Nossa prece é de filhos que sentem orgulho dos pais. Que eles trilhem os seus caminhos, louvem e sejam louvados, sejam recompensados. Ilumina, ilumina nossos pais, nossos filhos e filhas. Ilumina, ilumina cada passo das nossas famílias. Ilumina, ilumina nossos pais, nossos filhos e filhas. Ilumina, ilumina cada passo das nossas famílias. Minha prece ao Senhor é também pelos meus familiares. Minha
sejam amados, vivam iluminados. Nossa prece ao Senhor é também pelos nossos vizinhos, por quem vive, trabalha e caminha conosco, Senhor. Que eles achem os seus caminhos, amém, e sejam